João, capítulo de número 3, verso de número 1. Vamos nos colocar em pé? Vamos colocar em pé. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 1. Vamos a uma reflexão da palavra do Senhor. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado por tudo que o Senhor já fez. Agora ministra o nosso coração, nos dá graça, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Que os nossos corações, ó Deus, estejam receptivos à boa semente do Evangelho. Em nome de Jesus é que eu lhe peço e agradeço. Amém, Senhor. Podem se assentar? Glória a Deus. Queridos, essa passagem é uma passagem muito interessante. Uma passagem que eu gosto muito, falando sobre Nicodemos. Mas eu gostaria de colocar umas imagens aqui no telão, bem rapidinho, algumas imagens que eu montei, só para poder fazer uma avaliação de qual é a percepção que os irmãos têm de algumas coisas. Tem a ver com a palavra, fique tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês bem rápido. Quem já conhece não vale responder, só quem não conhece. Os traços que estão ali no telão, qual deles é maior? O de cima ou o de baixo? Só quem não conhece. Quem já viu, não vale. Quem ainda não viu, Vlamir já viu, não vale, Vlamir. Quem ainda não viu e acha que o de baixo é maior, levanta a mão assim, bem rapidinho. Alguns acham que é maior, alguns acham. Quem já tinha visto esse teste? Levanta a mão para eu ver. Alguns já tinham visto. Quem não viu e acha que o de cima é maior? Vários acham que o de cima é maior. Pode baixar a mão. Quem ainda não tinha visto e acha que os dois são iguais? É, mais ou menos igual. Vamos lá, rapidinho. Na verdade, esses dois traços, eles são exatamente iguais. O que diferencia são os traços que nós temos. Olha essa outra imagem bem rapidamente. Olhando para essa imagem, nós temos proporções diferentes. E olhando rapidamente, se você ficar fixado, se o fundo tivesse preto era pior ainda. A frase qual é a linha ficou ali. Dá uma impressão de que a última de lá de cima é maior, né? Quem teve essa impressão? Quem teve a impressão de que a última da direita é maior? Eu tive a impressão quando eu olhei a primeira vez. Mas quando você tira e puxa as imagens, olha, eu tirei o fundo e puxei, é exatamente o mesmo tamanho. Quando você olha para essa imagem aqui, parece que um traço é maior que o outro ou não? Sim ou não? Quem acha que o de cima é maior, levanta a mão. Quem acha? Pode levantar a mão. Vocês estão com vergonha? Abaixa a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Quem acha que é igual, levanta a mão, só para ver. Vários acham que é igual. Vamos ver? Eu vou tirar e vou aproximar os dois, exatamente iguais os dois. A outra imagem que faz toda a distorção, a última imagem, só para nós fazermos um teste, a mesma impressão, não é? Quem acha que o de cima é maior, levanta a mão. Pode baixar a mão. Quem acha que é igual, levanta a mão. Quem acha que é igual, levanta a mão bem alto. Não, vocês estão errados, o de cima é maior mesmo, eu fiz só para te pegar. Sabia que eu ia pegar vocês. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito de um homem chamado Nicodemos.
Esse homem é um homem muito interessante, a história dele é muito curiosa. Nicodemos é um personagem completamente interessante, porque ele é um homem eminente, ele é um homem muito respeitado, ele é um homem que tinha muito poder na sua época. Porém, Nicodemos era um homem que quem olhava via uma coisa, e Jesus, quando olha para ele, vê uma coisa completamente diferente. Nicodemos ouve falar de Jesus, possivelmente ouviu Jesus falar. Nicodemos ouve a respeito dos milagres de Jesus, possivelmente ele viu Jesus fazendo alguns milagres. E depois de ouvir, e depois de ver, e depois de ouvir também tantos outros milagres que o Senhor tinha feito, ele disse em seu coração: eu preciso conhecer esse Senhor. Porque esse texto que nós acabamos de ler pressupõe que Nicodemos fez um exame profundo a respeito da história de Jesus Cristo, de quem era ele e os feitos que ele tinha feito. Afinal de contas, Nicodemos era um homem respeitado do Sinédrio, e o Sinédrio tinha que cuidar de algumas coisas. Eles cuidavam da ética moral, da ética espiritual, religiosa e comportamental de todas as pessoas de Israel. E ele examinava as pessoas, e ele estava examinando a vida de Jesus. Ele olha e ele diz: são coisas maravilhosas demais que eu estou vendo. Eu preciso matar a minha curiosidade. Eu preciso olhar nos olhos desse Jesus. Eu preciso ter um diálogo com ele. Eu preciso conhecer de perto. Eu preciso ver melhor quem ele é, porque tudo que eu estou vendo a respeito dele é grande demais. É grandioso demais. Ele acalma a tempestade, ele faz cego enxergar, ele faz paralítico andar. É coisas maravilhosas. Porém, eu não posso vê-lo à luz do dia. Eu preciso ver de noite. As pessoas não podem ver, afinal de contas, eu sou um mestre. Eu ensino, eu sou mestre da lei. Eu sou Nicodemos. As pessoas não podem me ver com Jesus, porque isso pode me comprometer. Nicodemos é um indivíduo que faz jus ao seu nome. O nome de Nicodemos significa Nicodemos, significa imagem do povo. Algumas traduções podem até trazer vitória do povo, ou imagem do povo. Nicodemos é a junção de duas palavras. Imagem do povo, eu creio que é a principal tradução para a vida e para a história dele. É um indivíduo que vive para preservar a sua imagem, vive de aparências, vive de estética, vive daquilo que o mundo está dizendo, daquilo que é apalpável, daquilo que os outros podem dizer ao seu respeito. Ele não tem nenhuma vocação para poder permitir que aquilo que está acontecendo aqui dentro seja manifesto do lado de fora, porque ele se preocupa com o que é que vão falar a respeito dele. E então ele vem à noite, escondido, vem assim, de uma maneira que ninguém está vendo, para que não comprometa a sua imagem, para que não comprometa a maneira como as pessoas o enxergavam. Vem de noite, no escuro da noite, se escondendo por entre as árvores, até a casa de Jesus. Ele entra, Jesus o recebe, e assim que Jesus o recebe, ele começa o diálogo dizendo, olha aí na sua Bíblia, se você fechou, João capítulo de número 3, ele começa o diálogo dizendo assim, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Então Jesus olha para Nicodemos, Jesus olha bem dentro dos olhos do Nicodemos e diz assim, Nicodemos, eu não vou discutir com você sobre os milagres, eu não vou dialogar com você sobre aquilo que você está enxergando do lado de fora, eu não vou dialogar com você a respeito de acalmar mar, tempestade, vento e curar enfermo, eu vou falar com você algo muito mais importante. Eu quero tratar com você um assunto vital, essencial da sua vida. Eu quero tratar do seu coração. Eu quero tratar da sua existência. Eu quero tratar da sua vida, não somente no presente, mas a respeito da sua vida eterna. Nicodemos, não quero falar de milagre. Eu quero afirmar para você uma coisa. Necessário vos é. Necessário para você é nascer
de novo? E Nicodemos, então, nesse diálogo, começa a ficar perdido, e ele diz: como posso, depois de velho, voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus diz: Nicodemos, esse nascimento é muito mais profundo do que isso que você está imaginando. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente com vocês essa manhã, sobre o novo nascimento. Queridos, o novo nascimento, ele não é um assunto secundário. O nascer de novo, o novo nascimento, que hoje nós vimos a prova pública dele por intermédio do batismo, não é um assunto lateral da nossa vida. É um assunto essencial. É o assunto mais importante que você vai ouvir durante toda a sua vida. Porque você pode ouvir bom discurso, você pode ouvir um bom coach, você pode ouvir um bom psicólogo, um bom psicanalista, você pode ouvir um bom pastor falando sobre as bênçãos de Deus e as promessas de Deus. Você pode ouvir até sobre curas e você pode até experimentar curas. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo para Nicodemos é que é algo que vai além de tudo aquilo que você enxerga do lado de fora. Há algo muito mais profundo que o ser humano não está tentando e vai fazer toda a diferença para o resto da vida dele na eternidade. Porque se você, Nicodemos, não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Queridos, essa é a mesma afirmação de Deus para a nossa vida. Preste bem atenção nisso em nome de Jesus. Você pode até ter uma religião, mas se você não nascer de novo, a sua religião é vã. Se você não nascer de novo, a sua fé é vã. Se você e eu não nascermos de novo, a sua esperança, a minha esperança, a nossa esperança é vã. Se nós não nascermos de novo, não há esperança nenhuma para nós. Se não nascermos de novo, não há salvação para nós. Se não nascermos de novo, não teremos reino dos céus. Se não nascermos de novo, não viveremos a eternidade na glória com Deus. E é interessante que o Senhor trate esse assunto com Nicodemos. É muito interessante que o Senhor não fala exatamente dessa maneira sobre o novo nascimento com outras pessoas. Ele não está falando aqui com aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Ele não está falando aqui com aquela outra mulher do tanque, que ele conversou com ela, a samaritana. Ele não está falando aqui com aquele aleijado do tanque de Betesda, que tinha pecados, e o Senhor fala sobre isso. Ele está falando sobre o novo nascimento para um homem que era respeitado na sua comunidade, pela sua postura e pela sua religião e pela sua ética moral. Há algumas coisas que eu vejo aqui nesse texto e eu quero falar muito rapidamente com vocês. A primeira coisa que eu quero te afirmar é que a sua religião, seja ela protestante, seja ela católica, seja ela qual for, ela não pode te salvar. Quando nós olhamos para esse texto, olha junto comigo, verso de número 1. Havia entre os fariseus eram os principais religiosos daquela época, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: um dos principais dos judeus. Queridos, que homem, que líder religioso. Pensa um pouco comigo, esse homem jejuava 2 vezes por semana. Eu não vou pedir para levantar a mão para ninguém ficar com vergonha, mas eu quero que você pense, quem aqui entre nós jejua 2 dias por semana? Esse homem orava 3 vezes no dia. Quem aqui entre nós para todo dia, durante 3 vezes, para orar no mínimo 30 minutos? Esse homem fazia isso todos os dias, jejuava toda semana. Esse homem frequentava a sinagoga, esse homem era admirado pelas suas virtudes, ele era um mestre, ele não era só alguém que lia a Bíblia, pastor Antenor, ele era um mestre da lei, ele era alguém que ensinava, ele era um modelo, ele era um conhecedor, era bem sucedido, era moralmente correto, tinha o conhecimento também sobre Jesus, e ele chega dizendo: olha, eu estou vendo que você é enviado por Deus. Ele tinha esse conhecimento, porém Jesus olha para ele e diz o seguinte: tudo isso não te é bastante, você precisa nascer de novo. Queridos, que texto forte. Eu quero te afirmar algo em nome de Jesus. O batismo
não é o suficiente. Necessário vos é nascer de novo. Há hoje uma ideia na nossa cabeça de que se somos bem-sucedidos, Deus está aprovando. Se você ficou desempregado e está passando por dificuldade, Deus está te provando. Ai, eu estou passando por dificuldade. Ai, Deus não está comigo. E é uma teologia da prosperidade falando, venha para o Senhor e sua vida vai ser próspera. E aí há muitos dentro da igreja que se convertem e são demitidos e acham que Deus não está com ele. Isso a Bíblia não diz, queridos. A Bíblia diz que quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará porque ele estará com você. Então nós passaremos pelo fogo. Quando passares pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque Ele está contigo. Nós vamos passar por enfermidade, pelo vale da sombra da morte, lutas em todas as áreas da nossa vida. Ser bem-sucedido não é prova de novo nascimento. Ter um profundo conhecimento da Bíblia não é prova de novo nascimento. Ser uma pessoa profundamente religiosa, que vai no culto, que faz oferenda, que entrega dízimo, que entrega oferta, não é prova de novo nascimento. Ocupar um cargo, ser consagrado pastor, ser diácono, ser presbítero, ser líder religioso, seja qual for, ser coroinha, ser padre, não é prova de novo nascimento. É isso que Jesus diz a Nicodemos, ter as informações certas, dizer quem é Jesus, dizer de uma forma eloquente, ele é filho de Deus, há provas de que ele é filho de Deus. Isso também não é prova de novo nascimento, ter somente esse conhecimento intelectual. E ter uma moral, uma reforma moral, eu não traio, eu não devo ninguém, eu não tenho dívida, eu pago todo mundo, eu honro meus pais, eu honro minha esposa, eu honro todo mundo. Isso não é prova de novo nascimento. Quem é nascido de novo deve possuir todas essas características. Entretanto, isso não quer dizer que você vai entrar no reino dos céus. Preste atenção, quero reafirmar isso. Jesus não estava falando isso com aquela mulher pega em adultério. Jesus não estava falando isso com um cobrador de impostos como Zaqueu, que estava talvez pegando impostos a mais. Ele não está falando isso com qualquer pecador, ele está falando isso com o doutor da lei. Era um homem admirado no meio do seu povo. E Jesus olha para ele e diz, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? Segundo lugar, porque todas essas coisas, sucesso, fama, ética moral, não é isso que vai nos habilitar para entrar no reino. Sabe por quê? Porque por mais moral que você seja, se você for salvo pela lei, você não pode transgredir nenhuma lei, porque senão você será condenado por essa. Mas só há um justo que veio à terra, viveu, morreu e ressuscitou, e disse, todo aquele que crê em mim, eu vos dou vida eterna, Jesus Cristo. Mas olha um pouco rapidinho para a fé que Nicodemos exercia. Olha o padrão da fé, olha aí na sua Bíblia, verso de número 2. Este homem veio de noite até Jesus e lhe disse, Rabi, mestre, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Sabemos que tu és. Olha a fé de Nicodemos. A fé de Nicodemos é uma fé completamente lógica, é uma fé de causa e efeito, é uma fé de física. É uma fé de física do lado de fora. Se a gente vê, é porque é realidade. Se há uma ação, terá uma reação. É física de casualidade, é física de montar cadeira, é física de fazer robô e mandar para a lua, mandar para Marte, é física mensurável e calculável, é essa física fora da qual o nosso Deus está. E ele vem e diz, a minha consciência, e ele não diz só por ele diz, nós sabemos, a nossa consciência está baseada em um fato que é óbvio. Ninguém pode fazer sinais como esses que você está fazendo, se Deus não estiver com ele. Os sinais são tão grandes, são tão esmagadores, quando eu olho, eu vejo a criação e é algo tão maravilhoso, que eu só posso dizer que existe um Deus. Ai, tantos milagres, ai, tantas coisas. Só pode ter uma causa, existe um Deus. E essa fé, aqui,
é a fé da religião. A fé da religião é essa fé. Se Deus faz milagre, Ele existe. E porque Ele faz milagre, eu creio. Se Deus me abençoa, eu vou servi-lo. Se eu ver Ele curando meu pai, minha mãe, alguém enfermo, eu vou segui-lo. Porque eu vi, eu creio. Ainda que eu não sinta, ainda que não seja perceptível ou acessível, ainda que esse Deus esteja longe, sentado num trono, lá em cima no universo, porque está acontecendo alguns milagres aqui, eu estou crendo que Ele é Senhor. Mas essa fé, Jesus diz a Nicodemos, não pode te salvar, não pode te levar para a glória. Esse Deus, Nicodemos, que você acredita, não é o Deus que mandou o seu Filho unigênito. Esse Deus acreditado não pode morar dentro de você. Esse Deus acreditado é filho da sua lógica, aonde o volume e efeito é tão esmagador que a causa só pode ser divina. Mas Jesus vem, olha para ele e diz o seguinte: necessário vos é nascer da água e do Espírito. Da água, porque o próprio Senhor Jesus Cristo é a água da vida. Da água, porque só há um lugar onde podemos lavar e purificar os nossos pecados. Essa fé de Nicodemos, de um Deus para ser acreditado, é uma fé de um Deus do lado de fora. E o que Jesus estava dizendo para Nicodemos é que a fé que ele produz é algo de dentro que impacta fora, e não algo de fora que impacta dentro. Você está entendendo isso? Você pode ver muitos milagres, você pode vir para o culto, você pode se tornar um beato, você pode vir todo domingo aqui. Se você não permitir nascer de novo aqui dentro, não verá o reino dos céus. Veja a resposta de Jesus para Nicodemos, verso de número 3. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, essa compreensão sua de causa e efeito pode até ser boa, mas não pode discernir Deus de verdade. Porque esse Deus é um Deus para você provar do lado de fora. Mas esse Deus que eu vim te apresentar é um Deus que escolheu morar dentro do seu coração e mudar toda a sua história, que começa dentro e manifesta para o lado de fora. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E então Nicodemos diz: mas como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Olha aí na sua Bíblia, verso 4. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus então responde, verso 5, olha aí na sua Bíblia: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Essa água é a própria água que Jesus diz no último dia da festa. Havia uma promessa no Antigo Testamento dizendo: eis que um dia virá água. Essa água vai sair da parte oriental do templo, vai entrar no deserto e vai trazer vida para todo Israel. Jesus se colocou de pé e eles faziam uma cerimônia, enchiam uma vasilha de água e jogavam todo dia, dizendo: um dia Deus vai derramar água. Jesus se colocou de pé e disse: eu sou a água da vida. Hoje está se cumprindo essa profecia que foi feita desde Ezequiel. Todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Águas que saram, que limpam, que transformam, que dá vida. Não existe absolutamente nada que se possa fazer do lado de fora, que venha realizar algo do lado de dentro. Nicodemos estava procurando um Deus para ser acreditado do lado de fora, dizendo: as provas são esmagadoras. Mas Jesus estava dizendo: há algo melhor do que as provas. Me experimente. Deixa o Espírito Santo entrar em seu coração. Verso 5 ele diz assim: em verdade te digo,
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A última coisa que o Senhor diz a Nicodemos é: Nicodemos, aquele que nasceu do Espírito é guiado pelo Espírito, é direcionado pelo Espírito. Ele não anda mais por aquilo que ele vê e por aquilo que ele acredita. Jesus disse para ele: quem quiser nascer de novo, deve ser como uma pena solta, entregar a sua vida completamente, de tal maneira que o Espírito vai conduzi-lo. Ele já não vai tomar as decisões por aquilo que ele vê, mas ele vai tomar as decisões por aquilo que ele sente no coração. Se ele vê um bom negócio, mas ele não tem paz, ele diz: eu não vou fazer, porque o Espírito que habita em mim diz que esse caminho não é caminho de paz. É conduzido agora pelo vento. Acredita que Deus está cuidando, guardando e direcionando. Jesus disse: Nicodemos, não existe um manual de novo nascimento. Não existe 4 passos, não existe 12 passos, não existe nenhuma causa externa. O que eu estou falando para você é: deixa o Espírito te guiar, permita que eu te direcione. Eu vou para o Pai e eu enviarei o Espírito, e o Espírito da verdade vai te guiar. Jesus diz a Nicodemos: o vento é livre, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E ele disse isso para aquele que chegou com o discurso assim: mestre, sabemos. O que Jesus estava dizendo para ele é: não há nenhuma segurança terrena pré-definida. Ou você se entrega, ou não vem com essa lógica, que porque faz, eu creio. Porque se você quiser conhecer Nicodemos, precisa ser de dentro para fora. Sabemos. Ele chega dizendo. E o Senhor termina dizendo: você não sabe nada. E nem aquele que nasceu de novo sabe direito para onde vai. Porque aquele que nasceu de novo é guiado pelo Espírito. E ele não sabe. E como ele não sabe, ele confia. E descansa. Eu quero te dizer algo para encerrar essa ministração. Talvez você entrou aqui neste lugar e dizendo: eu sou uma pessoa muito boa, moralmente boa. Eu sou uma pessoa muito correta. Eu até tenho uma religião que de tempo em tempo eu vou nela. Quem sabe você entrou aqui e diz: não, eu tenho uma religião que eu vou nela todas as semanas. Quem sabe você veio aqui e disse: eu faço tudo certo para todo mundo. O Senhor te trouxe aqui essa manhã, não foi por um acaso. O Senhor te trouxe aqui essa manhã porque Ele te ama. E Ele te ama como Ele amou Nicodemos e disse: Nicodemos, não é isso que vai te abrir a porta no reino. O que vai te abrir a porta no reino é permitir que eu nasça no seu coração. É permitir que eu faça morada em sua vida. Talvez você até diz assim: não, eu sou o contrário. A minha vida é toda bagunçada. A minha vida é toda complicada. É a mesma palavra. Você acha que você sozinho vai conseguir vencer sua luta e seu pecado? Você não vai conseguir. Você precisa morrer e nascer de novo. Mas como é que eu vou morrer? Só tem um jeito: deixando Jesus Cristo entrar na sua vida e mudar completamente a sua história. E então o Espírito te conduz. E aí você diz: mas que confiança eu vou ter? Eu vou ter uma casa própria? Eu vou ter um carro? Essa palavra não promete nada. Eu vou ter uma vida boa? Eu vou ser curado das enfermidades? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se o Espírito Santo fizer morada em você, Ele estará com você todos os dias da sua vida. Com morada ou sem morada, Ele estará com você. Com enfermidade ou na cura, Ele estará com você. E no último dia,
quando a trombeta tocar e o céu se abrir, porque isso vai acontecer, Ele estará de braços abertos dizendo: vinde bendito do meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo eterno do seu Senhor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Você foi convidado para uma festa, você foi convidado para um batismo, você foi convidado para uma apresentação de crianças, mas o Senhor preparou isso para você essa manhã, porque Ele quer te dar certeza e garantia de vida eterna.